Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um podcast da Missão Tomando a Forma de Cristo. Sejam bem-vindos, obrigado aí por ter apertado o play para participar conosco em mais um episódio. Hoje é uma entrevista, um bate-papo muito bacana. Nós vamos falar sobre tratamento com pessoas que têm problema com dependência química. E hoje aqui comigo está o pastor Mauro, que é presidente do Efraim. Então, peço que você já compartilhe com seus amigos, seus parentes, coloque em todos os grupos, aqueles que têm um filho ou têm que lidar com isso, mande lá para que a gente possa conversar sobre isso, um assunto muito importante. Muitas pessoas têm familiares e amigos presos nas drogas e acredito que esse bate-papo aqui, essa conversa vai ser esclarecedora e vai abençoar a sua vida também. Então, está aqui comigo, pastor Mauro, e eu vou pedir que o senhor se apresente. Muito bem-vindo aqui, obrigado por ter vindo, né? De tão perto até Campo Grande, uma viagem. Bom dia, pastor Alex, bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. Hoje é a minha primeira entrevista de podcast, né? O coração está meio batido aqui, mas eu sou muito grato a Deus. Eu sou o pastor Mauro, hoje pastor, né? Mas eu fui um dependente químico no ano de 1995. Eu dei entrada no Desafio Jovem Ebenezer, ali em Campo Lindo, Seropédica, onde permaneci por 4 meses, 2 meses no Rio e 2 meses em São Paulo, Jacareí. E entrei por aquelas portas ali desacreditado, porque era algo que eu gostava de fazer. Porque hoje eu entendo o porquê que eu falo eu gostava de fazer. Porque a droga ela traz um prazer, pastor. No primeiro momento, um prazer bastante satisfatório. Então eu gostava tanto de droga que eu não acreditava que eu iria conseguir ser liberto. Até porque eu não conhecia Jesus também. Então, com 30 dias naquele lugar, Deus me abençoou e me visitou de uma maneira tão grande que com 30 dias eu não fui liberto das drogas, mas fui batizado com o Espírito Santo. O Senhor começou a se revelar para mim e eu passei a minha parte dos 2 meses em São Paulo, Jacareí, que era o final do tratamento. E ali o Senhor, Ele trabalhou na minha vida poderosamente. Poderosamente o Senhor trabalhou na minha vida. E quando chegou a hora de eu ir embora, pastor Alex, eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora porque eu não tinha acreditado que Deus tinha feito já a obra na minha vida. Porque ao sair da capela, lá chamava-se Capela Lugar de Oração, eu escutei uma voz falar no meu coração, mas eu não conhecia a voz, porque eu era muito novinho convertido. Eu ouvi uma voz falar assim: tu retornarás a esta obra. Então eu entendi que eu ia voltar para aquele processo de novo de drogadição. Então eu tive uma relutância muito grande para poder sair de lá. Até que eu fiquei uma madrugada quase toda orando e com a Bíblia na mão. E foi quando Deus me falou comigo em Isaías 43. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Enfim, aquilo criou uma força dentro de mim. E eu fui embora para minha casa. Voltei para o Rio de Janeiro e continuei a trabalhar. Foi a minha vida secular, né? E meu pai, na época, era uma pessoa, tinha uma condições, me deu uma loja no centro da cidade, enfim. E eu comecei a sentir o chamado de Deus de novo. E eu me apresentei no Desafio Jovem como voluntário agora dessa vez. Deus precisava de mim lá. E lá no Desafio Jovem, conforme o passar do tempo, já era 2001, o Senhor começou a colocar no meu coração o desejo de ter uma comunidade terapêutica. Mas como? Como que eu vou ter uma comunidade terapêutica se eu não tenho condições nenhuma? Deixa eu só interromper o senhor, para a gente indo aqui no caminho. Qual era a idade do senhor nessa época que o senhor estava como usuário de droga, né? Eu tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, não me lembro bem.
Era em 95, tinha 20 e poucos anos de idade. Bem jovem, né? E permaneci bastante tempo nas drogas, né? A droga que eu usava era cocaína e cigarro. Cocaína e cigarro. Quando o senhor falou aí sobre ter prazer, né, no uso, né? A gente sempre olha, as pessoas às vezes olham assim para quem é usuário ou é dependente de algum tipo de droga, como se ele não gostasse daquilo ali, ele não tivesse lá, mas não tivesse prazer nenhum. Só que a realidade é diferente. Se depender só dele, dificilmente ele vai largar tudo, né? Porque existe esse prazer, existe esse gosto. Eu acho que só se dá conta quando vai no fundo do poço, ou então vê a gravidade ou o dano que foi causado. Aí dá aquele arrependimento. Mas ele volta. Ele volta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ele sabe que vai gastar dinheiro, ele sabe que vai comprometer a família, ele sabe que vai gerar muitos problemas, mas ele vai a si mesmo, né? É como o cara apaixonado, sabe que a mulher o odeia e vai acabar com ele, e ele vai a si mesmo, né? Eu brincava com um amigo, e eu falava pra ele, cara, a droga é igual a menina que o cara é apaixonado, que mora do lado de uma boca de fumo e é esposa do traficante. E o cara vai a si mesmo. Ele não tá nem aí se ele vai morrer. Ele só quer aquele prazer de estar ali de novo mais uma vez. E se der, ele volta para casa. E algumas vezes não volta, né? E é importante, acho que, ressaltar isso, que não é simplesmente um inocente, né? Essa pessoa. A pessoa entra, pastor. Eu entrei por curiosidade e um complexo de inferioridade. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande na minha vida quando alguém me apresentou. Por incrível que pareça, eu tinha vergonha de conversar com uma menina. Então alguém chegou comigo e falou assim, Mauro, olha só, usa aqui e você vai ver como é que você vai falar. E eu falava, verdadeiramente eu conversava, mas não conseguia ter relações assim, de namoro com ninguém, por causa da droga. Então, você entra, tem que ter um motivo para você. Então, você vai só por curiosidade. Daqui a pouco você vai de novo, porque você gostou. E tudo que causa prazer, causa dependência. Seja um alimento gostoso, você vai querer repetir aquela receita, seja na área sexual, e a droga não é diferente. Só que você vai a primeira vez, você sente o prazer, libera a dopamina, daqui a pouco você vai mais um pouquinho, como o senhor falou, e depois vai, e quando você vai ver, você já não é mais um simples usuário, você é um dependente químico. O teu organismo já passou a depender da substância. Então, sozinho ele não consegue. Então, há essa discriminação. Não é a questão de mau caráter, não é a questão de que o cara é um sem vergonha, a questão é que ele não queria, mas ele se tornou um dependente químico. Às vezes uma das características de alguém, de uma pessoa que já é dependente, ele às vezes não assume e se torna um grande mentiroso no começo, alguém que vai começando a usar drogas, né? Ele precisa mentir para todo mundo no começo, né? Aí mente pro pai, pra mãe, tudo isso. E as pessoas olham com o tempo, vê que ele já tá mentindo demais, ele acredita naquilo e vai embora. Então a tendência é olhar para um camarada desse, a gente olha e a primeira coisa que às vezes a gente fala é isso, aqui generalizando, né? Isso aí é um sem vergonha, não larga porque não quer. Isso para alguém que tá preso, para alguém que tá amarrado, eu sei que tem hora que tem uns que tem falta de caráter, tem uns, mas eu acho que ele já era antes. Eu acho que a droga acentua algumas coisas. Mas não é simples, né? Não é simplesmente um sem vergonha, que não larga porque não quer. A droga ela acaba sendo um refúgio. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa da esposa. É ambiente, é tudo. Então, assim, a droga, uma vez ela experimentada, ela causa uma dependência. Por exemplo, eu já experimentei maconha, mas nunca fui dependente de maconha. Já experimentei cerveja, nunca. Só me lembro nessa idade de 58 anos que eu tenho, só bebi cerveja uma vez em um copo. Mas o meu organismo, ele se deu com a cocaína e o cigarro.
Então, por mais que eu quisera largar a cocaína e o cigarro sozinho, eu não ia conseguir. Por quê? Porque eu gostava, aquilo me causava prazer e me causou uma dependência, né? Então, como é que uma pessoa usuária de droga, lícita ou ilícita, um usuário de remédio, uma droga lícita, como é que ele vai simplesmente largar sem um desmame de um médico, sem uma ajuda profissional? Não tem como. Então, assim, não se trata mais de ser vergonha, se trata de ser uma pessoa, é um doente. A OMS já caracterizou que a dependência química é uma doença. E sobre a fala da mentira do dependente químico, é o fator da negação. A pessoa, ela está no estado de negação e ela diz que não usa e diz que não é, até entender. E o programa dos 12 passos ajuda, né? O primeiro passo é admitir. Então, para a pessoa admitir que ela é um usuário, que ela está naquelas condições, ela leva um trecho, ela leva um tempo. E talvez chegando nesse fundo de poço, ela vai reconhecer conforme o senhor citou. E como, voltando aí um pouquinho, né? O senhor foi para um lugar, ser tratado, cuidado. Sim. Né? Saiu, voltou, e Deus mandou o senhor voltar de novo. Como que foi isso? Deus mandou voltar de novo. Eu entrei como voluntário, né, no Desafio Jovem Ebenezer. E ali o Senhor começou a me preparar mais. Eu voltei como líder espiritual, fui coordenador geral, né, regional. E foi quando Deus começou a surgir no meu coração. Eu queria uma casa para mim poder cuidar de vidas, conforme Deus me ensinara. E aí eu vou resumir, eu conheci o seu Carlos da NHJ, do Brasil, né? Ele havia perdido o filho dele, também, nessa situação, e eu contei o meu sonho para ele, né? Conheci ele numa creche na Vila do João, e contei o meu sonho para ele, e ele contou a situação do filho dele. Nós fomos se relacionando, conhecendo, e foi quando ele falou assim, faz um projeto aí. E eu escrevi numa folha de caderno, desenhei numa folha de caderno. O Efraim, que é hoje o Efraim, do qual nós estamos falando aqui hoje. E até ele brincou comigo, pô, isso aí é um projeto que você se apresenta, um empresário, uma folha de caderno. Era uma coisa tão simples, mas que eu também não tinha esperança de acontecer. E aconteceu. Hoje o Efraim são 12 mil metros. Eu só queria só um pedacinho de terra. Hoje são 12 mil metros, com alojamentos todos em containers, né? Nós somos 7 suítes. Cada suíte se comporta 10 pessoas. E aí ele falou assim, vou botar ar-condicionado. Eu falei, meu Deus, como é que a gente paga isso tudo? Mas aí alguém disse para mim, Mauro, deixa Deus, pastor. Deixa Deus fazer conforme Ele quiser. Se for botar, aí bota piscina, aí bota bomba, aí bota estúdio lá para televisão, no cinema, enfim. Hoje nós temos toda essa estrutura, né? Porque assim, foi um sonho que nasceu no meu coração, mas eu não tinha desejo. Eu não tinha desejo, eu não tinha condições nenhuma. E nem tenho hoje. Tudo que existe no Efraim hoje é uma grande estrutura. Hoje é uma grande estrutura. Hoje trata das pessoas, é um tratamento humanizado. Os quartos são com ar refrigerado, são 5 refeições, né? O Efraim, hoje, ele é bastante conhecido, né? E a gente está, assim, situado, né? Situado, é que eu estou um pouco nervoso, que é a Não minha tem primeira problema. vez. Situado lá em Seropédica, né? No quilômetro 39. Então, uma instituição muito bacana, muito bem elaborada, muito bem equipada na equipe multidisciplinar, que daqui a pouco nós vamos falar. E é interessante olhar para essa história de fundação, né? Como que algumas coisas surgem, né? A gente vive um tempo, assim, o profissionalismo é muito importante. É importante.
você ter pessoas capacitadas, com grandes sonhos, com projetos bonitos, né? Apresentável e tudo. Isso, a gente não dispensa isso. Isso é muito bom. Mas o interessante é que, se não tiver uma semente no coração do que é para ser feito e alguém com coragem de obedecer, mesmo não entendendo tudo que está na mente ou no coração de Deus, que às vezes na nossa mente, Deus manda a gente fazer uma coisa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui numa igreja e eu admirava as pessoas que pregavam. Pô, isso é bacana, isso é uma arte. Alguém subir ali, falar ali 40 minutos, 1 hora, vários conhecimentos, tudo. Isso aí tem que estudar, tem que parar. Poxa, eu acho que um dia eu gostaria de pregar. E nesse dia, desceu uma missionária e virou para mim. Eu era novo, e falou assim: Deus vai te levar pelas nações. Você vai treinar pessoas, vai cuidar de pessoas. Eu estava começando a ler a Bíblia, né? Eu não conseguia. E ela citou 2 pregadores que eu conhecia na época, que eram famosos por suas fitas. E eu olhei aquilo e falei: não, isso não vai acontecer comigo. E depois eu me vi, né, em outros lugares, outros países, pregando. E todas as vezes que eu estava treinando ou cuidando de outras pessoas, eu me lembrava daquilo. Eu falei: Senhor, eu não imaginava isso. Não é que eu não acredito que o Senhor estava falando a verdade, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu era capaz disso. E aí, até hoje, eu acho que Deus faz muita coisa com um vaso muito ruim. E eu acho que poderia usar um vasinho mais bonito e melhor. Só que esse é um detalhe no reino de Deus, Pastor Mauro, que as pessoas às vezes não podem negligenciar. Você pode ser tudo, você pode ser altamente capacitado, mas se Deus quiser fazer algo novo, Ele vai te jogar por terra e vai reiniciar do zero a tua vida inteira, como fez com o apóstolo Paulo, né? E eu conheço Efraim, eu vi o senhor falando aí como foi que Deus colocou no seu coração. Realmente, Deus caprichou. É um lugar realmente abençoado e Deus colocou ali o coração dele mesmo, né? E é importante que toda a equipe técnica, multidisciplinar, eles são todos voltados para Cristo, todo voltado com o coração para ajudar. Isso é muito importante. É quando as engrenagens se encaixam, né? Isso é muito importante, muito bacana. E quais, assim, são os valores fundamentais que o senhor entende do Efraim? Assim, coisas altamente importantes ali do Efraim sobre o trabalho, o funcionamento e tudo. O que o senhor colocaria como os valores fundamentais? Os valores fundamentais o tratamento para dependência química, na verdade, ele é um conjunto multidisciplinar. A espiritualidade, a laboratividade, a psicologia, né? Então, isso tudo nós temos. Nós temos 2 psicólogos que trabalham com os meninos. Nós temos uma enfermeira, uma nutricionista e uma assistente social. Então, isso aí forma a equipe multidisciplinar. E o que eu acho mais importante em tudo é a espiritualidade. É aquilo que o senhor acaba de falar. Deus escolheu uma pessoa, como o senhor falou, que assim, não tinha aparência, não tinha nada. Foi por isso que Deus escolheu a madeira de acácia no deserto, né? Só dá no deserto, uma madeira toda torta, cheia de calombo, não é isso? E ele fez a Arca da Aliança. Então, assim, Deus, ele usa aquilo que não é. Porque quando a gente se acha ser alguma coisa, a gente não é nada, nós não somos nada. Então, quando nós, como o senhor, como eu, nos colocamos na condição de não ser, aí eu acredito que Deus nos faz ser. E Deus nos leva, a nossa obediência, a nossa fé a Cristo, nos leva a lugares que nunca imaginaríamos de chegar. Porque é Deus quem capacita, é Deus quem conduz, é como o senhor conhece o Efraim. Quem sustenta o Efraim? Quem consegue sustentar o Efraim? Qual igreja, qual pastor? Quem sustentar aqueles homens com 5 refeições por dia? Sustentar aqueles homens sem haver uma briga, sem haver alguém... Quem faz isso? Quem? Então, Deus faz isso. Deus está na vida da equipe multidisciplinar. Deus está na vida, Ele tem pessoas para nos ajudar, porque eu sozinho não posso fazer. O que eu posso fazer, pastor Alex, eu já faço, é dedicar completamente a minha vida àquela obra.
de manhã, à tarde. Hoje eu saio às 4 horas, 16 horas, mas eu saía às 8, às 20, às 21 e entrava lá às 7 da manhã. Porque precisa da nossa presença, né? A ovelha precisa do cheiro do pastor. Então, é assim, a dedicação tem que ser quase total. E essa estrutura, né, tem a equipe multidisciplinar, e que são voluntários trabalhando e servindo, e pessoas ali dedicadas. E o senhor também tem pessoas que acabam cuidando do dia a dia, né? A laboterapia, tem alguém... Como que é o funcionamento disso, o dia a dia do Efraim, né? Tem essa equipe, o senhor tem um administrativo, o senhor tem também alguns que já estão em condições de cooperar, né? Sim. Esses alunos que eles passam de 3, 4 meses, eles são avaliados pela equipe, eles são avaliados por mim. Então, assim, quando a pessoa se desenvolve numa área, por exemplo, aí é um escala material. Quem é o escala material? O escala material é que vai dividir as pessoas para laboratividade, as pessoas certas para os setores certos. Se o senhor é um pintor, o senhor vai pintar aquela parede ali. Se o senhor é uma pessoa, serviços gerais, né? Não, então você vai catar uma folhinha, você vai... Então, assim, o escala material serve para isso, para distribuir a laboratividade. Com o que a pessoa já sabe fazer também, né? Com o que a pessoa já sabe fazer. A gente não vai colocar uma pessoa num lugar, por exemplo, a pessoa que ele é carpinteiro, botar ele na mecânica. Ele não vai, né? E se divide também no líder espiritual. O líder espiritual, ele vai dividir os horários da espiritualidade, né? Ele vai coordenar toda essa área aí. Então, assim, são os próprios acolhidos. Hoje, o administrador de lá, ele é um funcionário, mas foi um acolhido. Eu cuidei dele, ele foi monitor, foi coordenador e hoje é o administrador do Instituto Efraim. Muito legal. E tem uma visão, né? As pessoas, às vezes o próprio acolhido, às vezes, eu estava lá, tive que trabalhar, tive que isso, tive que aquilo. Ou então pais que às vezes estão acompanhando, indo visitar, e acham que os filhos não devem estar lá, não devem trabalhar, não devem fazer trabalho, esforço físico. Já várias vezes já ouvi isso. Meu filho estava lá, estava reclamando que estava trabalhando, e isso e aquilo, e tá. E aí quem ouve de fora pensa que é trabalho escravo, né? Que o cara está lá. Mas não tem possibilidade de tu manter um acolhido, uma pessoa dessa, sem ela entender de que o trabalho faz parte do tratamento. Então, há essa situação, porque, assim, eu não vou falar de outros, estou falando do Efraim. Há tudo isso aí, há trabalho escravo, até há. Só que nós não podemos abrir mão da laboratividade. Ela faz parte do tratamento. Ela faz parte do tratamento. Por exemplo, agora nós estamos adotando o seguinte, na parte da manhã, laboratividade, atividade. Na parte da tarde, ou lazer, espiritualidade, ou a gente deixa ele um pouco à vontade, mas ele tem que ter a mente ocupada. Se não tiver a mente ocupada, como é que vai ser? Porque tem lazer também, né? Tem lazer, tem lazer. Lá tem uma piscina, lá tem... Quadra poliesportiva, eles jogam dominó, jogam damas, tem lá uma televisão para ele que de 65 polegadas, com internet, com Netflix. Claro que eles não vê o filme que, assim, eles não têm tomando. Aí nós botamos um filme secular, botamos um filme de autossuperação, né, para eles. Mas, assim, a laboratividade, ela é necessária, até dentro de casa. É aquele filho que levanta e não arruma a cama. Se ele arrumou a cama dele, já é laboratividade. Sim. Então, ele tem que manter as suítes limpinhas, né, a ponto de qualquer pessoa chegar e encontrar em estado, né, digno de uma pessoa estar. Elas estão todas limpinhas, são todas de container, cada um tem a sua cama, né, os quartos são individuais para 10 pessoas. Então, como é que fica se ele comer e não lavar o prato dele? É difícil. É difícil. Então, um número grande de pessoas gera um problema, vai gerar um problema para outros, né?
Porque vai chegar uma hora que você perde o controle também. De ter um monte de homem tudo parado, sem gastar energia. Que é o problema, às vezes, em presídios, né? Um monte de gente parada sem gastar energia, aí só problema. Então, ainda mais que é um lugar que, né, o tratamento é específico com homens, para homens, né? Se não gastar a energia desses caras, é complicado demais. E eles mesmo pedem, pastor. Eles chegam, quando eles descobrem que o pastor chegou, pastor, arruma alguma coisa para me fazer, eu não consigo ficar parado, mas a gente já entende que é a ansiedade. Uhum. Né? Deixa eu nesse lugar aqui. Não, nós vamos te remanejar. Né? Porque às vezes eu quero ficar só aqui, varrendo, é uma fuga. Eu quero cuidar só dos animais, é uma fuga. Até brinco com eles, o animal não fala. Ele só reage de vez em quando, mas ele não fala. Então, vamos lidar com pessoas, vem para o grupo. Então, tem pessoas que eles pedem para fazer, mas tem outros que não querem mesmo. Né? E, assim, a família precisa ser nossa parceira, nossa amiga, e entender, porque muita gente chega ali para internar um filho, não diz sobre as comorbidades do filho. Às vezes, assim, por exemplo, chegou um rapaz agora lá, eles escondem se eles têm algum transtorno, alguma comorbidade, por exemplo, epilepsia, eles têm medo de nós não aceitarmos. Nós aceitamos, pô, tá com a receita médica? Não tá? Fala para nós vamos levar no CAPS, o CAPS sempre nos atende. Nós estamos sempre sendo recebidos pelo CAPS de seropédica, por todo o departamento médico de seropédica nos ajuda. Né? Então, assim, a família, às vezes, ela oculta por medo, por não saber. E, às vezes, ela precisa chegar lá, eu trato assim. A mãe chega e fala assim, meu filho falou isso, chama ele. Né? Então, porque ele tem que arrumar alguma coisa para ele ir embora. Ele tem que dizer alguma coisa. Ou a comida está ruim, ou o ar-condicionado está muito gelado. Não, existe isso. Pastor, não estou aguentando o ar-condicionado. E se não tivesse, estava calor. No Rio de Janeiro, então, é melhor colocar um cobertor. Mas geralmente, graças a Deus, eu estou com umas famílias que reconhecem o nosso trabalho. Sempre vai existir, né, pastor Alex? Sempre vai existir. Tem que existir a oposição. Sempre vai existir. A gente nunca consegue agradar todo mundo de uma vez, né? Mas, com certeza, o senhor conhece e Deus sabe disso, o que a gente pode fazer para ajudar aquelas pessoas, tendo, chegando com família, chegando sem família. A maioria das pessoas lá no Efraim chegam sem família, batem num portão. Né? Então, assim, você vai lá um domingo, você vê a realidade. Você vê algumas famílias, as outras famílias já desistiram por conta de sofrer. Né? Outros adictos, né, já abandonaram suas famílias, já se entregaram, né, às drogas e batem lá na porta. Né? Mas a gente tem feito, graças a Deus, com a fiscalização da Anvisa, com todos, um trabalho humanizado no Instituto Efraim. Isso é muito importante você falar, porque assim, eu sempre fui muito sempre trabalhei, as pessoas me procuraram para levar filhos, amigos e tudo para algum lugar. Tinha um que eu levava, porque eu conheci, eu vi o tratamento, conhecia o pastor. Eu saía daqui, ia para Cabo Frio, saía de Petrópolis e ia para Cabo Frio para levar as pessoas lá. E era o que eu conhecia. Eu já tinha conhecido bastante lugares e tinha algumas coisas que eu achava que não ia cooperar muito, né? Então, eu sempre analisei muito, porque a família confiava a mim, o seu filho, para eu poder levar para algum lugar. Depois eles tiveram um recesso, algumas coisas, e acabou não atendendo mais as pessoas. Então eu fui lá, né, no Efraim, o pastor Walker que me apresentou e sempre falou bem de trabalhando. Conheci, vi, a gente observa, a gente vê, a gente sempre está analisando e vendo as coisas. E a gente está lá cooperando, né? Está lá cooperando. Tem Cláudio, Rita, que estão trabalhando para mulheres. É um desafio, na época eu falei com eles, trabalhar com mulher é pior do que o homem. Mas é um desafio enorme. E eles estão lá pro lado também de Arraial do Cabo, não é? São Pedro da Aldeia, trabalhando. E ali no Efraim, como que funciona essa questão? Porque assim, tem fiscalização. O governo está de olho. Você tem a questão de saúde, né?
porque é um monte de gente vivendo junto, morando junto. Então, a saúde pública também está olhando. O Efraim tem que prestar conta para muita gente. Sim. E não é uma coisa solta assim. Então, tem CNPJ, tem tudo. Como que funciona essa questão para estar adequada, para estar servindo e prestando um serviço espiritual também, né? Pastor, como o senhor disse, eles estão de olho em nós, né? E isso faz bem. A fiscalização, ela, para muitas pessoas, ela é ruim. Mas ela é ruim para quem não quer se adequar à lei. E você se adequando, você tem um benefício que você pode buscar doações por ser adequado. Se você não é adequado, você não tem a quem correr, né? Então, assim, nós trabalhamos na área da saúde, usamos o SUS. Usamos o SUS. Nós temos uma farmácia lá dentro que funciona, né? Ela tem uma enfermeira. Agora nós vamos contratar outro enfermeiro para poder estar substituindo ela nos dias de folga dela. E, assim, toda a área de saúde é monitorada. Tem que estar monitorada. Hoje, a gente não pode receber, são palestras do governo do estado que nós não podemos receber pessoa resfriada, você não pode receber pessoas que tem... Mas quem chega bom lá? Quem chega bom? É difícil, hein? Quem chega bom? Às vezes a pessoa chega lá com tuberculose. E Deus sabe disso, nós aceitamos, nós temos outra instituição que nós ganhamos, nós vamos na Secretaria de Saúde, passamos ele lá, fazemos o tratamento de 15 dias nessa instituição, com o obreiro acompanhando, com a enfermeira acompanhando, e depois nós ressocializamos ele ao Efraim. E hoje tem pessoas lá curadas de tuberculose, porque é um trabalho completo. Não é a misericórdia? É o amor na miséria de alguém. Ela se divide em duas partes, misericórdia. Não é assim que Jesus olha para a gente com misericórdia, não é assim que nós pedimos a misericórdia de Deus, Senhor, o seu amor na nossa miséria. Então, é assim que o Efraim trabalha. O caráter do Efraim é esse, é ajudar a pessoa, quando a pessoa quer, permite em todas as áreas. E ele pode ir embora também quando quiser. Sim, é simplesmente ele comunicar conosco, nós vamos sensibilizá-los a ficar, porque não pode mais aconselhar. Uhum. Aconselhar é assédio, então nós aprendemos que nós temos que sensibilizar o acolhido da decisão que ele vai tomar. E aí, então, se ele entra sem família, nós logo entramos em contato com a família. Quando conseguimos, aí sim, comunicamos à família que ele está pedindo o desligamento dele, deixamos ele falar com a família, pegamos o telefone de novo, é isso, família, tá tudo bem, pode liberar, pastor, ele não quer, ele vai lá, ele preenche a liberação dele, normalmente ele preenche um documento para entrar e preenche um documento para sair, né? Então é assim, a qualquer momento ele pode pedir o desligamento, só que ele não pode entrar e sair a hora que ele quiser, né? Mas ele sai quando a gente tem eventos, quando a gente vai para igrejas, quando a gente vai ao médico, quando eles assinam na justiça, né? Eles declaram logo na amnésia que eles assinam na justiça, então no dia tal já está ali marcadinho, ó, não, fulano tem que ir dia tal para poder assinar. Ele sai, quando a gente consegue contato com a família envia o Pix da passagem, quando não, o Efraim, a maioria das vezes, paga a passagem para eles. Tem um custo muito alto para tudo isso. Tem um custo muito alto. Combustível, ida e vinda, existe um custo muito alto para isso, né? Agora, eu preciso levar alguém, né? Tem uma pessoa em urgência e necessidade. Como que funciona essa recepção? Eu levando um familiar. Como que funciona, o que eu preciso ter em mente, né? Como que eu, como parente, como um amigo, devo cooperar, né? Porque quando eu levo alguém, não é simplesmente ir lá e abandonar.
Uma das coisas que eu sofria, eu não, né? Muita gente sofre, a Jocum principalmente, jovens com uma missão, né? Pastores e pessoas vão lá e enviam seus membros para ser treinado. E esquece, eles largam ele para lá e agora se vira, né? Ou leva para resolver o problema. Tipo, o cara às vezes é problemático na igreja, ele quer mandar para missão, né? Esquece que para missão vão os melhores, né? O que vai fazer falta na tua igreja é o que você tem que enviar para missão. Aí enviava essa galera, então já enviaram drogado e gente com problema, que às vezes não é falado no documento. Sim. E aí tu descobre lá. Tu não vai abandonar, não vai mandar ele embora. E às vezes também não tem os recursos. O que um parente, um amigo que está enviando alguém que ama, deveria ter consciência ao levar e como que ele deveria participar disso? Em primeiro lugar, o apoio. Porque, verdadeiramente, como ex-dependente químico, eu sei o que eu causei na minha família. Porque ela se torna dependente emocionalmente de mim, dos meus atos, né? Então, assim, a família, muitas vezes, ela está cansada, está ferida, está exausta de tudo. Como logo no início nós falamos sobre a negação da doença, a mentira, né? A mentira é a negação, é o primeiro defeito de caráter que vem, né, devido ao uso abusivo de drogas, é mentira. Você mente para poder ter o dinheiro, você mente para poder cobrir toda aquela situação sua. Enfim, a família precisa ser parceira. A família precisa estar junto no tratamento. A família precisa acompanhar, né? É uma clínica particular? É uma comunidade terapêutica particular? Sim, ela é particular, né? Mas se a pessoa tem condições de pagar, pastor, ele vai pagar. Uhum. Se ele não tem condições de pagar, ele vai ter o mesmo tratamento de quem tem condições de pagar. E isso eu deixo o Efraim bem à vontade para qualquer tipo de fiscalização e familiar, para conversar com qualquer acolhido. Come a mesma comida. Comemos a mesma comida. Não dorme sem ar-condicionado porque não pagou. Não dorme, tem a televisão melhor do que a minha, para a glória de Deus. Então, assim, é R$1.000 para uma pessoa estar ali. Mas, pastor, a pessoa está ali, eu levo ela no hospital, eu não peço mais nada à família. Isso, muitas das vezes, eu não entro em contato com a família, não consigo. Ele está com a receita médica, nós vamos comprar para ele. É por isso que Deus tem abençoado o Efraim. Eu creio que essa palestra, essa reunião vai surgir muito efeito no coração de muitas pessoas, né? Porque o Efraim é um tratamento bem esclarecedor. Não tem nada escondido, todos os acolhidos podem ser entrevistados. É transparente. Né? É transparente. Essa é a palavra certa. É bem transparente. Agora, existem aqueles que não querem mesmo, né, pastor? Está ali porque a família levou, está ali porque o tráfico quer matar, a polícia quer prender. A esposa deu um ultimato, né? Ou você vai ou acabou tudo. Mas aí eu interrompo aí. Porque o acolhido não posso receber ele porque a família quer que ele fique. Então a família vai ajudar financeiramente e não vai ver o resultado que espera. Então eu prefiro não, ou então nem receber da família. Porque a gente já sabe com o olhar clínico que o rapaz não quer ficar, que o acolhido não quer ficar. Então a gente vai sensibilizar ele, a esposa, a mãe. A esposa é a peça fundamental do acolhido ficar ali. É aquele ultimato que o senhor falou. Estava conversando com uma esposa ainda agora no telefone. Eu disse, a senhora está com a faca e o queijo na mão. É a senhora quem parte as fatias. Né? É a senhora que é a esposa que sofreu com ele, sofre com ele. Ele está indo para casa. Mas ele pode retornar dependendo do que a senhora vai. E estou aguardando o retorno dele. Então, o fator família é primordial no tratamento do dependente químico.
Tem situações, igual eu já aconselhei algumas pessoas a servirem, né, em alguns lugares assim. A gente tem Cristolândia, outros lugares que o pessoal acaba conhecendo Sim. por causa da internet e tudo Sim. isso. Mas como que alguém que está orando, pedindo ao Senhor, Deus, eu sempre quando escuto alguém, estou perguntando a Deus o que eu devo fazer para Ele, o que Deus quer de mim. Eu sempre falo, acha um lugar para servir. Outro que é um chamado específico. Porque assim, um chamado principal foi dado. É para a gente ir, é para a gente pegar o evangelho. Então, o servir é ordem. Você tem que servir, você tem que cooperar, fazer o nome do Senhor conhecido. Então, tem gente, jovens, principalmente, às vezes muito jovens, com profissão, que pode cooperar, que pode ajudar. Ou jovens, às vezes, que estão se preparando para o ministério. Eu sempre digo, encontre um lugar para servir. Encontre um lugar de dor que tem necessidade na realidade da sociedade, uma creche, um orfanato, um lugar, vai lá servir. Porque assim, eu posso muito bem ir num lugar desse, tipo, eu sou enfermeiro. Qual o dia da folga da enfermeira lá? Tal dia. Eu vou cobrir a folga dela, não precisa contratar ninguém, não. É uma forma de ajudar. E muito, né? E muito. E muito. Chegar lá e... a gente tem necessidade aqui de alguém que cuide da parte elétrica aqui. Posso ir no sábado, no final de semana? Pô, é uma economia pro Efraim ou para qualquer outro lugar, né? Então, quando nós já temos tudo, um barbeiro. Barbeiro, coisa tão simples. Barbeiro, vai lá, cara, monta uma equipe e passa um dia lá cortando o cabelo, deixando todo mundo direitinho. Você vai ajudar na autoestima e tudo isso. Precisa um anjo do céu vir e capacitar com novas línguas estranhas ou o que for, para o cara poder servir lá? Ele precisa do quê? As ferramentas que já tem não pode ajudar. E o importante, pastor, é que às vezes vai algumas pessoas lá, como o seu Marcos, do Craque do Pão, né? Ele vai lá e ele agradece. Eu falo, seu Marcos, muito obrigado pelo pão que o senhor doou. Eu sou 8 anos orando para Deus tocar no seu coração. Porque ele já ajudava outra instituição, então eu não podia tirar de um lugar para botar para o outro. Quando a outra instituição já tem padaria agora, e nós oramos, ele ajudou a gente, depois de 8 anos. E ele falou assim, pastor Mauro, eu é que te agradeço por poder te ajudar, cara. É uma satisfação muito grande poder te ajudar. Muito obrigado por eu poder te ajudar. Isso é uma profundidade muito grande, pastor Alex. Porque quando as pessoas vão lá, cortam o cabelo de alguém, dá uma palavra para alguém, ela se sente mais realizada do que aquela pessoa que recebeu. Verdade. Porque quando a gente se faz o bem, eu acho que favor nunca se paga. Um prato de comida num momento de fome, como é que você vai pagar isso? E às vezes você que deu o prato de comida se sente melhor do que aquele que está recebendo. Só por simples gesto que você fez, que você ajudou alguém, que você foi útil para alguém. E tem muitos vasos de Deus aí, né? Verdade. Paradão, pessoas que poderão ser usadas por Deus. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu fui levantado por Deus para ajudar até o portão. Do portão para dentro é outra pessoa. Sim. Eu falo, interessante isso. Tem pessoas que ajudam, eu ajudo. Eu vou ser o mantenedor do papel higiênico. Então, assim, eu só do portão não dá para ficar, porque o Efraim, como outras instituições sérias, que querem cuidar de vida e ser cuidado, é uma jocum. Você aprende lá dentro. Lá quem manda é as normas, não é o pastor Mauro. É Deus, as normas, depois é a minha palavra. Embora eu estou em terceiro lugar em último, mas a palavra última não é minha, é dele. Não é? Sim. Então, às vezes eu falo, não, olha, fulano não vai, você está indo embora, você não vai mais voltar aqui. Aí Deus me repreende. Daqui a pouco ele está no portão de novo. Porque a obra não é minha. Eu sou um simples administrador ali. Né? E amo servir ali.
Sábado, domingo, estou lá. Eu gosto. Eu tenho prazer de estar lá. Vai fazer o quê? 5 anos que eu não passeio. Então Deus tem preparado, tem lugares para mim poder ir, mas eu tenho uma convicção comigo. Eu não sou insubstituível. Na minha missão, ninguém me substitui, por enquanto. No teu chamado, ninguém te substitui. Era para Jonas ir. Era para Eliseu ir. Era para Elias ir. Era para Jesus vir. Né? Então, no nosso chamado, nós somos insubstituíveis até a nossa vida inspirar. Então, eu gosto do que faço. Amo o que faço. Por isso que eu me dedico quase o tempo todo ao Efraim. Porque o Efraim nos ensina. Forja o nosso caráter, pastor. É verdade. E o próprio Jesus, quando ele está ali em Samaria, os discípulos vão comprar comida, né? Eu gosto muito desse fato acontecido ali, quando os discípulos voltam e fala com ele, Senhor, tá aqui, ó, compraram comida e tudo, né? Jesus fala para eles uma coisa: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é minha bebida. Trabalhar para Deus, servir ao Senhor, alimenta a alma, assim como o jejum e oração. Às vezes a gente sempre tá o foco assim, eu vou jejuar para me alimentar, vou ler Bíblia para me alimentar e tudo. Isso tudo tem que ser feito. Mas quando você bota a mão no trabalho e serve, ele tá ali pregando para aquela mulher, ensinando aquela mulher e tá dizendo, isso aqui também é comida. Trabalhar para o Senhor, trabalhar para Ele, cumprir a vontade dele, é comida. Tem gente orando e jejuando demais, mas não bota a mão no arado. Então, quando você coloca a mão no arado, você é alimentado. Então, o Efraim, os lugares de serviço, eu sempre falo aqui na igreja, com a realidade de Campo Grande, né? Eu falo, irmãos, procurem as necessidades de Campo Grande. Procurem os lugares de Campo Grande que estão orando por voluntários, por pessoas. Vá lá e sirva. De repente, tu vai passar a tua vida servindo nesse lugar. Porque você pode se descobrir ali. Descobrir, não, é isso que Deus quer para mim. Então, trabalhar, ir lá e fazer, seja com a profissão, com o que for, é muito importante. Ou tá ali um dia para poder participar e ver. E de verdade, é um lugar onde você é treinado, você é capacitado. Eu sempre falei com os mais jovens, né? Hoje nem tanto tem vindo, mas às vezes se descobriam na teologia e em tudo isso. E eu falava assim, você já pregou, ou então falava, fulano tá na rua pregando, falando tudo errado. Ele tá lá falando tudo errado e você sabe mais do que ele, não sabe? Por que tu não vai lá então? Para do lado dele, ensina a forma certa e prega também. Por que tu não vai num lugar desse e sirva ao Senhor com o que tu sabe fazer? Porque a comida que o senhor falou que Jesus servia é servir sem preconceito. Eu até entendo. Tem muitas pessoas que têm preconceito da dependência química. Antigamente era o filho do pobre, pastor. Era o favelado. Hoje não tem mais distinção. Dependência química é dependência química. Hoje eu cuido de um capitão do bombeiro. Se o senhor for na Cracolândia, o senhor sabe muito bem, lá tem homens, tem pastores, tem músicos. Lá tem pessoas que estudaram, pessoas de família, mas que fizeram, infelizmente, as escolhas erradas. Eu já cuidei de um sargento da BOP de Minas Gerais. Eu não vou citar o nome dele para poder... Mas hoje ele é um tenente. Então são pessoas... Hoje eu tenho um DESIP lá também. Então, assim, tem um capitão do Corpo de Bombeiros, tem um DESIP. Um funcionário do DESIP. Então o senhor vê que ele está ali naquele meio. Eu conversei com ele, falei, difícil, né? Para você, mas é isso aqui, esse tratamento aqui, agora é de igual. Agora não tem polícia, não tem ladrão. Agora é de igual, estamos no mesmo barco. Né? Então a importância que Jesus servia ali era com misericórdia, ele não via quem era, quem não era. Né? Essas pessoas têm nome, né? Tem nome. Isso é importante demais. Pastor, tem um ou outro, assim, alguma história
a sua já é a principal, né? Mas de sucesso, assim, alguém que realmente foi tratado, porque muita gente fica vendo gente indo e voltando. Sim. Mas às vezes não consegue. Claro que tem pessoas dando testemunho e falando por aí, Deus livrou e tudo. Mas casos assim que o senhor pode ressaltar que foram importantíssimos, assim, esse aqui entrou arruinado e hoje tá. O senhor citou o caso de alguém que está trabalhando com o senhor. O Daniel Maia. Daniel Maia. Tem o Christian. Existem pessoas assim. Elas entram. Existem pessoas hoje que eu tratei que elas não usam mais droga, nem bebem mais álcool, mas fumam. Bom, elas optaram para fumar. Existem pessoas que a família, amigos meus, disseram: esse camarada aí, meu irmão, não tem mais jeito não. E hoje, quando você entra lá no Efraim, na rua principal, você vai passar pela empresa, a microempresa dele. Você vai passar. É um microempreendedor com sucesso. Hoje é mantenedor, às vezes ele manda 10, 15 frangos assados lá para nós comermos. Vende bem, quer dizer, se acabado no álcool, com a família destruída. Mas esse homem, quando ele entrou lá, ele se permitiu. Ele se permitiu ser tratado. Então, no tratamento, pastor Alex, existem as escolhas. Existem as escolhas. Então, hoje eu tenho pessoas bem situadas, como eu tenho pessoas que já morreram, né? Não ouviram e já morreram. Tenho pessoas que estão no cárcere e tenho pessoas que estão ressocializadas na família. E alguns desses se tornaram obreiros de outros lugares, dali sim. Mesmo? Tudo. Não, obreiros das suas igrejas. Das suas igrejas. Sim, sim. E obreiros treinados, né? Porque ali no Efraim você precisa obedecer. Ninguém é obrigado a ficar ali. Né? Ninguém é obrigado a ficar ali. Mas se ficar ali, precisa obedecer às normas. Isso é importantíssimo. Se não tiver... porque o cara já está acostumado com a desobediência, né? Não respeitar nada. Então precisa ter. Eu quero falar aqui para você que está ouvindo a gente, você que é uma galera do Tomando a Forma de Cristo, já participou dos projetos, dos eventos, já foi treinado. A gente está lá, né, cooperando e ajudando lá no Efraim, com uma equipe, né? A gente está formando uma equipe até melhor para não pesar para todo mundo. A gente coopera hoje com a parte do ensino, né? A gente está lá às sextas-feiras, cooperando na parte da exposição da palavra, no discipulado, no ensinamento. E se você se sente chamado para isso e quiser cooperar com a gente, indo lá, a gente te ensina, te mostra como que a gente está fazendo, e você pode compor a equipe do Tomando a Forma de Cristo que está indo lá. Está indo eu, o pastor Walker, o Bruno... o Douglas, né, que já foi lá também. Mas se você quiser fazer parte, é bem-vindo, nos procure, fale conosco, que você vai poder ir lá conhecer o Efraim e também cooperar com aqueles que estão aprendendo ali do Evangelho. Então faça contato com a gente nos grupos aí, nos lugares, que você vai poder cooperar com a gente lá. Pastor Mauro, o que o senhor sonha ainda para o Efraim, né? Os planos futuros para o Efraim. Eu me lembro numa conversa, eu estava falando eu não sei se era para o pessoal, para o idoso ou para algo assim, tinha algo no coração, mas para o Efraim, quais são os seus projetos e a visão do senhor para o Efraim para o futuro, né? Nós ganhamos uma instituição chamada Manaim, onde eu estou indo bem lento, porque as autoridades de lá pedem pelo nosso trabalho, pelo nosso trabalho, que a gente abra um abrigo de idosos, né? Então nós estamos indo muito lento por causa do financeiro, porque eu não posso tirar muito do Efraim para botar lá. Né? E esse terreno é um prédio com 6 suítes, estamos preparando já, a suíte já está tudo pronto, faltam algumas coisas. E temos um terreno do lado, que nós vamos abrir, né, com uma amiga minha, uma doutora, perguntou: pastor Mauro, você tem dois netos autistas, eu tenho um filho
que o senhor acha da gente abrir um centro terapêutico para a gente ajudar as mamães de graça? Eu falei, como é que a gente vai pagar os técnicos? Ela falou assim, não, mas isso aí a gente arruma recursos para as crianças. Então, assim, são projetos para o futuro e eu falo assim, ó, eu entro com um lugar. Eu ganhei, eu vou doar para o projeto. Então, um lado vai funcionar o abrigo de idosos e do outro lado, para o futuro, um centro terapêutico para criança que sofre com transtorno de autismo. Para as mães, porque é muito caro esse tratamento. E eu creio que Deus vai abrir portas em Brasília para nós, para que a gente possa custear esse tratamento para ajudar. Eu sei o que as minhas filhas passam, né? Então, o futuro, assim, é crescer. O Efraim cresceu, o Efraim se expandir. Agora, precisa de pessoas. Verdade. Como é que eu vou expandir sem pessoas? Porque o senhor pode ter até todos os recursos, mas quem enviarei? Gente... E quem há de ir? É verdade. Né? E como o senhor estava falando sobre o convite das pessoas estarem no Efraim, parece que não, mas às vezes tem uma palavra no coração de alguém que pode mudar a vida de alguém lá dentro, sabia? O senhor vai lá, o senhor vê a carência das pessoas de conversar, né, de querer, né? Então, assim, quando eu fui para o Espírito Santo em missões, quando eu cheguei lá, tinha 2 pessoas esperando eu chegar, eu entendi isso, com uma palavra, com cuidado, para morrer salvo. E isso eu presenciei com os meus olhos. Então, assim, para os missionários, para as pessoas que têm vontade de fazer missão, às vezes a gente escolhe, né? E alguém falou para mim, pastor Mauro, nós temos que ser igual ao tijolo. O tijolo não escolhe onde ele vai ficar. Se ele vai ficar embaixo, se ele vai ficar em cima, se ele vai ficar do lado, se vão quebrar ele no meio, né, para fazer a boneca, mas ele vai ser um tijolo, ele vai estar ali naquela obra perpetuamente até alguém quebrar. Depois que embolsar, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, mas ele está ali. O que importa é que ele está ali fazendo a parte dele, né? E isso é importante, que cada um faça a sua parte, né? Esse bate-papo, essas conversas são muito importantes, porque as pessoas têm dúvidas, as pessoas não sabem, às vezes, como funciona, tem um monte de questionamento, às vezes enviam para a terra do esquecimento, quando mandam para um lugar assim. E a nossa oração, né, a gente sempre fala lá no período que a gente está lá, e às vezes que eu sempre estou falando, olhe primeiro para mim. Se você tem dúvida do que Deus pode fazer na sua vida, olha pra gente, cara. Ele fez, né? Ele fez. E aí, às vezes, chega no final do término ali do período, a gente falando ali, motivando eles, pregando o evangelho, você vê brilho nos olhos, e a minha oração sempre é essa: Senhor, que isso penetre no coração, vire verdade, e que aqueles que são gadarenos aqui dentro voltem para o meio da família, da cidade, dizendo quem que eles encontraram. Isso muda tudo. Às vezes eles chegam para mim, pastor, eu sou apenas uma voz ali. E alguns chegam para mim e falam assim, pastor Mauro, me torna uma pessoa igual ao senhor? Eu falei, eu sou incapaz de fazer isso. Mas então como é que eu faço? Porque eu sei que eles não conseguem ficar na obra. Eu falei, se rende, se entrega. Porque tudo que eu queria, tudo que estava nas minhas mãos, pastor, por mim, o meu controle, nada eu tenho mais. Mas depois que eu decidi, eu lutei, pastor. Eu lutei, eu não me entreguei assim para Deus, não. Eu lutei. Mas eu já estava no anzol. Eu simplesmente estava me debatendo, mas preso já ao chamado. Então, às vezes, as pessoas se batem, se debatem, se cansam. Aí Deus dá uma puxadinha para perto dele, se bate, dá linha, deixa aí de novo. Então eu falo para eles, irmão, se vence, deixa ser vencido pelo teu chamado, né? Dispõe-te, não é isso que Deus pediu. A segunda vez a palavra Jonas. E quantas vezes Deus vai precisar falar conosco? Olha, quando Jonas se colocou, olha o que ele fez. Pastor, uma cidade. Diz os estudiosos, 800 e poucas mil pessoas.
todas de uma vez se converteram. Ele não, né? Ele passou por um processo ainda sentimental, né? Mas olha o que ele fez. Ele serviu a comida. Ele serviu a comida. Vai lá e fala a palavra que eu te digo. E ele foi lá e serviu, não querendo, com toda razão. Os caras eram bárbaros. Mas se Deus olhar para nós, o amor dele é incondicional. Não temos condição nenhuma de receber misericórdia, principalmente a graça de Deus, né? Então, assim, eu procuro passar isso, né, para as pessoas, para os obreiros que... Pastor, como é que você consegue? Eu não consigo, cara. Eu me entrego. Eu me entrego. E quando eu vou ver, já fiz. Quando eu vou ver, o dia já passou. Quando eu vou ver, já são 12 anos de Efraim. 12 anos. Passa rápido, né? Passa rápido. Pastor, foi um prazer enorme estar aqui, conversar com o senhor sobre Efraim, conversar sobre sua história, né, a sua vida. Fui muito edificado, né? Fui abençoado aqui. Espero que a gente não fique só nessa, né? A gente converse sobre outros assuntos, né? Acho que dá um bate-papo inteiro conversando só sobre como que um familiar deve tratar e deve se comportar ou deve agir com alguém que está com um problema assim. O amor sempre vence, pastor. E eu acho que é importantíssimo tocar nesses assuntos, né, e falar. Então, eu agradeço demais a disponibilidade do senhor de atravessar. A gente tem duas realidades, né? Quando você vem do 32 para cá, que para tudo, ou pegar a Avenida Brasil. Hoje são os desafios que a gente tem aí nessas estradas. Mas a gente, quando vai para lá também, já sabe, vai com o coração realmente para chegar, para estar. Eu agradeço e peço aí que o senhor olhe para aquela câmera ali e deixe uma palavra para aqueles que podem servir, né? As portas do Efraim estão abertas para essas pessoas servirem ao Senhor com tudo, né? Com a vida, com os recursos, com o que podem fazer. E isso sempre é um convite, né? Bom, pessoal, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a todos vocês por estarem até esse momento nos ouvindo. É minha primeira vez, eu estou aqui muito nervoso, mas são palavras sinceras. Eu tenho certeza que Deus reportou ao coração de vocês. Quero agradecer ao pastor Alex por me dar essa oportunidade, me sinto muito honrado. Como é que você pode ajudar o Efraim? Indo ou enviando? Tá aí o pastor Alex, pode ser o contato. Depois eu vou passar o CNPJ para ele, que é o nosso Pix. Se você achar que você deve, vai ser um prazer. O Efraim é uma obra transparente, é uma obra de Deus. Quem conhece o Efraim sabe do que eu estou falando. E se eu fizer, está feito. Mas se nós fizermos, faremos muito mais. E eu tenho um objetivo de colocar placas solares lá. De repente você é um grande empresário que está nos ouvindo, quer nos ajudar, você pode descontar no seu imposto. Nós somos todos documentados, fazemos um trabalho sério, né? Nós, às vezes, você é um empresário que tem um veículo talvez de carga em casa, como nós precisamos, nossos carros são antigos, né? Estão quebrando e às vezes nós não temos como consertar, porque tem outras prioridades para fazer. Então, se você se sentiu tocado, sensibilizado, procure o pastor Alex, ele com certeza vai caminhar a sua ajuda com grande responsabilidade. Muito obrigado, me desculpe, é o meu primeiro podcast, depois eu melhoro mais. Nada, foi Deus ótimo. abençoe a todos. Muito bom. Bom, gente, vai estar na descrição do vídeo, né, o Pix, eu vou colocar o endereço, vou colocar as redes sociais para você conhecer, para você ver. Aí, ó, tá um convite para você que pode ajudar com as redes sociais e outras coisas. Vai estar embaixo na descrição para você conhecer, para você saber o contato, como que você pode servir, né, no Efraim, tá bom? Pastor Mauro, muito obrigado, foi edificante aqui. Eu que agradeço. Que o Senhor continue abençoando o Senhor, abençoando lá. Tamo juntos e, se Deus quiser, o Senhor vai cumprir toda a sua vontade, o que Ele quer no Efraim, nas nossas vidas. Deus Amém? abençoe o Senhor, abençoe a todos. Obrigado. Amém. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau.